Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos ao texto bíblico para que o Senhor continue falando conosco. Abra sua Bíblia em João capítulo 2. Primeiro capítulo de João, o Evangelho de João. Vou estar lendo a partir do verso 29. Mesmo sentados, mas atentos à palavra do Senhor. O Senhor tem falado conosco já durante todo esse culto. E nós pedimos que Ele continue falando conosco. Capítulo 1 de João, a partir do verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vis descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Vamos ler um pouco mais. Verso 19, voltando agora. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, explicaram-nos: quem és? Para que demos resposta àqueles que vos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram, e entre os fariseus perguntaram: então, por que batizas? Não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos por esse momento especial em que o Senhor nos reuniu na tua casa de oração para falar conosco. O teu Espírito Santo está conosco, nos abençoando nesta manhã. E nós clamamos que nós possamos ser edificados para entendermos e vermos a tua mão agindo em nossas mentes e corações. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Às vezes a gente fica pensando, meditando historicamente, olhando para a cronologia do nosso tempo, pelo tempo que nós vivemos hoje, e voltando na história desde a antiguidade até que Cristo veio. E podemos perguntar: por que Cristo veio há 2023 anos atrás? Por que não antes ou depois? Ele veio no momento da história em que era mais necessário.
Nós fazendo uma análise ainda que superficial, ainda que pelas metodologias científicas, podemos perceber que é um momento crucial da vida do povo de Deus e da humanidade. Ele veio num momento importante. Tivemos alguns pregadores que podemos chamar de pré-evangélicos, que anunciavam a vinda do Messias. Depois tivemos aqui o texto que nós abordamos de João Batista, que sabemos que era primo dele, filho de Isabel. Ele começou a anunciar esse evangelho que Jesus estava chegando, estava perto. E aqui João Batista começa a pregar o reino dos céus, o reino de Deus. Uma pequena diferença entre essas duas frases. Mas algo importante é que Jesus veio no momento certo, naquele momento histórico, no tempo, no cronos, na cronologia essencial de Deus. E nós precisamos pensar também um pouquinho no tempo de Deus na vida do povo e também na nossa vida. O Kairos, que é o tempo de Deus. O Senhor tem um tempo especial para cada um de nós, não para o seu povo, mas para cada um de nós. É um Deus tão poderoso que Ele age na comunidade, mas também privilegia cada um de nós, cada coração. Então ninguém pode se sentir perdido, isolado, ninguém pode pensar em fazer algo para si mesmo, e pensando só em si mesmo, apenas nos seus projetos, porque esse é um Deus que nos conhece na intimidade e olha para a comunidade, olha para o seu povo hoje, nós, povo de Deus, também enxertados no tronco de Abraão. A igreja de Cristo hoje é a igreja pujante, no século 21, e nós estamos ligados por amor também, amor de Deus para com cada um de nós. Então ninguém pode ficar desconectado, não deve ficar desconectado na comunidade de fé, onde Deus se revela para todos nós. Jesus veio no tempo oportuno. E eu queria falar um pouquinho hoje, dentro desse tema, desse texto que nós lemos, da pregação de João Batista, um pouquinho sobre arrependimento, sobre o viver cristão. Porque quando Jesus vem, Ele vem para mostrar-se a todo mundo, para que houvesse a salvação. Se nós continuarmos lendo o texto de João, vamos ver a experiência de que Deus se manifestou por amor. Que tem a experiência depois de Nicodemos, o religioso, mas que foi tocado por uma pregação diferente. Por uma pregação diferente, por uma abordagem das boas novas que saltou-lhe o coração, saltou-lhe os olhos. E Nicodemos queria conhecer um pouco mais sobre esse Messias. Porque às vezes ficamos tão ligados aos paradigmas que não vemos, não percebemos a ação de Deus na nossa vida, na nossa história. Às vezes ficamos só esperando, só reclamando, olhando para Deus, brigando com Deus, e não percebemos o agir de Deus na nossa história. No tempo que Ele se encontrou comigo, com você, é para uma nova história, para um novo caminhar. Quando que você se encontrou com Cristo? Então, a partir desse momento, é Deus fazendo a sua ação no seu coração. Então, nós precisamos, às vezes, reavaliar a nossa caminhada. E eu queria aqui pontuar algumas diferenças daquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus fez em cada um de nós. Para que nós possamos reconhecer Cristo, nós precisamos entender a sua ação efetiva e o que Ele requer de cada um de nós. Quando nós nos conhecemos a Cristo, nós nos convertemos. E conversão significa mudança de direção. Não é continuar fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, nos dirigindo para a mesma direção. Não. Porque agora eu estou caminhando, mas com uma hora diferente, legal, até não. É conversão, é mudança. Mudança de direção. Foi para isso que Jesus veio e se encarnou.
Ele desceu da sua glória, desceu do seu poder para viver ao nosso lado, para nos mostrar, para se mostrar a cada um de nós. Isso é amor. É quando nós podemos também partilhar disso com os outros. Sairmos dos nossos mundinhos, dos nossos céus e começar a partilhar dessa graça maravilhosa de Deus com os outros. Com cuidado, sem afetar ninguém, sem julgar. Quem julga é a palavra. Nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a fazer algo que pode nos levar ao arrependimento ou remorso. São correlatas essas palavras, mas com significados diferentes, quando nós analisamos um pouquinho mais, biblicamente falando. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, quando nós conhecemos a Cristo, precisamos mudar. Mas antes disso tem que acontecer o arrependimento. E eu fico pensando às vezes na pregação de João Batista. Ele era muito enfático na sua pregação. Vivia pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele queria que todos ouvissem e pudessem encarar a vida como ele encarava agora. Como ele tinha essa percepção desse novo mundo. Às vezes a gente fica um pouco assim estarrecido com as atitudes de algumas pessoas diante de Deus. Às vezes nós não concordamos com as posturas de algumas pessoas em determinadas situações, porque na verdade aquela pessoa tem uma experiência diferente. João Batista era muito enfático na sua pregação. E aí dizem alguns que Jesus pregava de frente dele. Não. Ele usava uma outra metodologia, mas as palavras eram as mesmas. Jesus também prega: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependimento significa mudança de mente, de discernimento, de vontade, de afeições, de comportamento, de estilo de vida e de motivos. 7 significados para o arrependimento: mudança de mente, discernimento, vontade, afeições, comportamentos, estilo de vida e motivos. As motivações das nossas vidas. No Antigo Testamento, traduz-se como retorno de Israel à fidelidade e à aliança. Então tem um significado especial para aquilo que João Batista está pregando. Por isso que ele era enfático, ele estava pregando para os seus. Voltem para a aliança, meu povo de Deus. Voltem para a aliança. Aquilo que Deus estabeleceu com vocês, de que vocês seriam povo dele, porta-voz da mensagem de salvação para toda a humanidade. E para isso, nós entendermos a diferença, às vezes, um pouco tênue de arrependimento e remorso, há uma palavra que não pode sair do nosso pensar, que é humildade. Para que aconteça o arrependimento, tem que haver humildade. Sem humildade não vai ter mudança de mente, não vai ter discernimento, não vai ter vontade. Sem humildade não tem afeições por aquilo, não tem comportamento diferente, não tem estilo de vida mudado e nem as motivações vão ser transformadas. E é uma virtude que devemos buscar todo o tempo. Então, para o arrependimento requer humildade. O remorso significa autopunição, vergonha, sem qualquer desejo ou decisão de deixar de pecar, arrogância, não querer encarar os fatos, ninguém, covardia, não busca se desculpar, retratação, mas busca fugir do vexame. Bem diferente. Aí dá para a gente entender o que Judas Iscariotes, por que ele se matou? Ele ficou cheio de remorso. Então, muitas vezes, nós somos pegos por essas qualidades horrorosas.
de remorso, que não tem nada a ver com arrependimento. No arrependimento, a palavra que não pode estar fora é a humildade. No remorso é a arrogância. Ele sabe que ele errou, mas ele é covarde, não vai se desculpar. Ele não quer encarar o outro. Ele não tolera isso. Certa vez, um adolescente que eu conheci estava fazendo coisas no seu apartamento, ele não achava que seus pais voltariam, e ele teve uma educação bastante interessante, bastante educado na igreja. E aí os pais voltaram ao outro tempo, e ele estava fazendo algo que não devia fazer, e ele não soube lidar com isso, ia ser descoberto, e ele tirou a própria vida. Todo mundo ficou estarrecido, pensativo. É o remorso. Não quer ser encarado, confrontado com o erro. Ele vai atirar para todo lado. Arrogância. Certa vez fui levar uma correspondência a um irmão que estava sendo convidado a se parecer perante o conselho por atitudes inadequadas à vida cristã. Quando ele leu o convite, ele começou a criticar todo mundo e falar mal de todo mundo e acusar todo mundo, apontar pecados, erros de muita gente. A palavra de Deus vem para nos confrontar sim, com a nossa limitação, mas para provocar em nós arrependimento, para que nós possamos voltar à aliança, ao encontro com Deus. O resto fica por nossa conta. E a pregação de João Batista é tão enfática, ele fala assim, olha, arrependei-vos. E a primeira exigência aqui, tanto de João Batista como de Jesus também, que Jesus prega, arrependei-vos. E a gente acha que não. A gente acha que Jesus ele pregava só o amor. Mas isso é amor. É o desejo que Ele tem para que nós voltemos. Que nós encaremos de fato quem nós somos e quem o Senhor é. Ele quer que nós voltemos à fidelidade da aliança. Então o chamamento ao arrependimento é porque o reino de Deus está próximo. É uma preocupação de João Batista. Entre aspas, uma preocupação de Jesus também. Jesus estava chegando. E ele falava assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria, irmãos, na voz de João Batista, vamos parafrasear aqui, Jesus, o Messias, está chegando. Vocês precisam criar para ele um ambiente diferente. E depois ele fala assim, ele já está entre nós, já chegou. Como é que é a nossa visão hoje de reino de Deus? Nós estamos esperando? O povo judeu está esperando o Messias. Como nós agimos hoje? Nós agimos como ele vai vir ainda. Algo que vai acontecer? Às vezes eu acho que nós agimos assim. Por isso que nós continuamos errando, fazendo besteira, pecando, porque nós achamos que vai vir. Ele já veio, já está entre nós. E Ele continua o mesmo, e está agindo em nossa vida. E nós precisamos entender isso e tomar um rumo diferente. Lembra da palavra arrependimento, discernimento, mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente. E pensar que Jesus Cristo está presente. O reino dos céus, o reino de Deus já está entre nós. E a diferença do reino dos céus para o reino de Deus é um pouco tênue também.
que nos ajuda a entender a nossa mentalidade, inclusive. O reino de Deus é um reino quase que do homem, um reino de majestade, que eu sou o príncipe, que ele é o rei, eu sou o príncipe. E o reino dos céus me aponta para a eternidade, para o fim dessa vida aqui, que nós às vezes amamos demais, planejamos tudo aqui, mas não planejamos o reino dos céus. E queremos que o reino de Deus, no qual eu sou príncipe, rainha, reis e rainhas, eu quero ser servido aqui. O reino dos céus me fala que eu tenho que servir, como Ele serviu a todos nós. Então há uma diferença que nós precisamos pensar também, que devemos fazer parte do reino dos céus, porque todo reino é de Deus, mas precisamos ter a convicção, o discernimento de que o João Batista aqui, quase que no desespero, ele se coloca essa anunciação de Jesus, seu primo. Ele quer que todos entendam. Ele quer que você entenda que de fato o reino de Deus, o reino do céu já chegou, porque Jesus já está entre nós. É o tema da pregação de João, não só de João, de Jesus. Marcos prega a mesma coisa, Lucas também. E Marcos e Lucas, eles usam mais o reino de Deus, né? E o que no Antigo Testamento eles aguardavam e remetiam que a soberania de Deus, a redenção do seu povo, que quando vier o reino de Deus, aqui nós vamos dominar o mundo. Não entenderam muito. Está ligado ao terreno, ao mundo temporal. No entanto, a pregação de João Batista de Jesus, ele transcende. Não é alienação, mas ele transcende para a nossa vida espiritual. Fé. Firme convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Fé. E isso nos liga a Jesus. Isso nos liga ao mundo espiritual, em que nós louvamos a Deus com alegria, somos tocados pelo seu Espírito Santo, o poder de Deus para a redenção de nossas vidas e de outros. E recebereis o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E não é algo que não é palpável sim, na ação do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos entender é isso, é ter esse discernimento de que Deus agia e age, através de quem? Das nossas vidas. Como? Na nossa ação, na nossa comunhão com Ele, e aí vamos agindo. Nós cantamos aqui algumas profecias, que a igreja não pode parar, não vai parar, porque as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Cristo, e hoje a igreja de Cristo somos nós. Por mais que nós tenhamos muitas dúvidas, muitos medos, nós temos a companhia de Jesus. Podemos ser atribulados, angustiados, mas nunca exterminados. Porque Deus é soberano e Ele ainda há muito que Ele quer fazer através. A obra que Ele começou, Ele há de terminar em cada um de nós. Porque o reino dos céus já está entre nós. Como é que nós temos encarado isso? Como é que temos vivido esse mundo maravilhoso espiritual de que Deus desceu, se encarnou e nos abraçou, nos envolveu, e nós estamos caminhando com Cristo diariamente, em todo o tempo, porque hoje nós somos a igreja de Cristo, nós somos as suas mãos e os seus pés, nós somos as suas vozes. Olha o poder que Ele tem nos dado, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nós podemos ser Cristo na vida de muitos. E eu fico pensando às vezes, irmãos e irmãs, quando Jesus falava, pregava, como devia ser algo assim, maravilhoso demais, ouvindo aquelas doces palavras que entravam no coração e abraçavam as pessoas, transformando, as pessoas choravam, as pessoas riam e saíam de lá querendo seguir Jesus em todo o tempo, porque quando Ele estava, formava a multidão. Mas essa palavra desse Espírito
conosco, agindo em todo o tempo. E quando nós pensarmos nisso, tivermos discernimento, nos arrependermos e tivermos a nossa conversão, efetiva conversão, e olharemos para tudo de maneira diferente e veremos um mundo que precisa dessa graça, dessa luz. E caminhar com Cristo em alegria, pela força que Ele nos dá, apesar daquilo que nós enfrentamos hoje, o Senhor caminha conosco. Às vezes nós fazemos as nossas lutas, dificuldades, apenas o motivo da nossa vida. Mas eu fico pensando também, não só na pregação de João, mas na ação efetiva dos apóstolos, em especial de Paulo. Que depois que se encontrou de fato, que se converteu de fato, apesar de metade da vida inteira de religião, perdido. Quando se encontra com Cristo, muda tudo. E apesar das pedradas, do frio, da fome, da nudez, ele começa a pregar Jesus e não para mais. Porque ele tem consciência plena de quem ele é e de que Cristo caminha com ele, que Cristo mudou a mente dele, que Cristo mudou as palavras dele, mudou o vocabulário dele, que ele não acessa a porcaria em lugar nenhum, porque ele sabe que Cristo está com ele, que ele pode ser o quê? As mãos, a voz e as pernas de Deus. Tem muitas coisas que nós não entendemos ainda hoje, é verdade, porque nós somos limitados. E damos glórias a Deus porque toda a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo. Ontem nós perdemos 3 missionários da Jocum, jovens, crianças, no meu modo de pensar. Indo para a obra de Deus, iam fazer uma ação numa aldeia indígena lá no norte. Isso me entristece. Mas aí eu fico pensando assim, o Senhor fala assim, olha, o morrer é lucro. Viver é Cristo. Aí eu fico assim, nossa, como eu sou um péssimo cristão, porque eu não quero morrer. Eu não tenho a visão adequada ainda. Mas eu sei que esses irmãos que morreram ontem num acidente trágico estão no reino dos céus. E enquanto isso, nós precisamos continuar caminhando aqui, pregando com todo amor, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para esses 3 irmãos chegou ontem, na glória. Fica aí a tristeza da família, da igreja, dos irmãos. A gente ora pelo consolo do Espírito Santo a todos que conheciam eles. Mas Deus é soberano. Não podemos ter todas as respostas. O que nós podemos é crer que a palavra dele continua fazendo milagres em nossos corações. E pode continuar na nossa caminhada, em nosso viver cristão. O que eu posso perceber é que o grande amor de Deus continua ao nosso lado. E o amor que me constrange. Me constrange porque Ele amou a todos e ama. E que fala que eu tenho que fazer o bem a todos. E aí Paulo é confrontado assim, olha, o bem que eu quero eu faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o amor de Deus, que nos constrange sempre, que nos ensina sempre, e que nos chama sempre para o seu lado, para o seu colo, para o seu abraço, porque Ele quer de fato nos converter a nossa mente, o nosso coração, transformar a nossa vida para uma vida melhor, transformar as nossas vontades para a vontade dele, as nossas afeições mudar, os nossos comportamentos, nossos estilos de vida. Nossa, pastor, tanta coisa tem que mudar, tem que nascer de novo. Nascer de novo. É o que Nicodemos vai fazer depois. Eu sou assim, filho, você é velho já.
Você é velho, tem chance ainda, viu? Cabe você nascer de novo. Nicodemo não entendeu. Nós não entendemos direito isso também. Mas é o que João Batista está pregando. Eu batizo com água, mas virá aquele que faz o batismo com o Espírito Santo, com fogo. O fogo que queima tudo, as nossas iniquidades e transgressões, e nos purifica. Nós estudamos Apocalipse recentemente. Sabemos o que significa o fogo purificador do Espírito Santo, que nos limpa, purifica, o cheiro, o enxofre, que é uma substância química poderosíssima, para nos purificar de fato, para que possamos viver de maneira diferente, a começar a olhar as coisas diferentes, a sentir as coisas diferentes, e olhar para algumas coisas assim, nossa, aqui não serve mais para mim, isso aqui para mim não presta mais, e agora porque eu sou nova criatura, a graça de Deus me tocou, e eu sou salvo em Cristo Jesus, não por meus méritos, mas pela graça de Deus, que é abundante, que vem superabunda na minha vida, e apaga minhas transgressões, e agora eu sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. É a palavra de Deus para nós hoje, é Deus nos falando, é Deus nos impulsionando para um novo nascimento, para uma caminhada diferente, para uma igreja pujante que precisa renascer. Às vezes eu quase entro em desespero, irmãos, olhando para a igreja hoje, é bem para o 18. Mas daí o Senhor vem e fala assim, ó meu filho, fica no seu caminho, nem para a direita nem para a esquerda, esse é o meu povo, é a igreja que eu quero que você pastoreie, é a minha vontade que está sendo feita nesse povo. É a comunhão, a gente se desespera, busca o Senhor joelho no chão, e Ele fala conosco. E vem ficar reclamando, buscando culpados. Ele fala assim, joelho no chão, e espera, a ação é minha. Eu não quero ninguém aqui que não queira estar. Eu não quero ninguém na minha presença que não queira estar de coração. Ele busca a verdadeiras adorações que eu faço em espírito e em verdade. Ele faz a limpeza. Nós não. Nós não podemos expulsar ninguém da presença do Senhor. A obra é dele. E aí ele me acalma o coração. Mas continuo preocupado. Continuo orando. E eu peço que você ore também. Não só por essa igreja, mas pela igreja de Cristo no planeta. Porque os desafios são grandes. Precisamos separar arrependimento e remorso. Precisamos de uma igreja cristã, de fato, que olhe para Cristo, que não olhe para homem nenhum, que olhe para o Senhor, não para a religiosidade, que Ele vem para nos abençoar, nos salvar. E que nós possamos, irmãos, percebermos que hoje é o dia que Cristo veio, porque é o dia que Ele precisava vir e falar conosco, para que possamos ter vida e vida abundante. Amém. Vamos louvar o Senhor daqui a pouco, né? O hino, teremos a Santa Ceia do Senhor. Nos preparemos para a administração da ceia.